Olá, a hanseníase é uma doença ainda marcada pelo preconceito. Por isso é negligenciada, mesmo com uma média de 38 mil casos registrados anualmente no Brasil. Daí a importância da campanha Janeiro Roxo, que alerta para os malefícios da doença. Para falar sobre o assunto, convidamos as médicas Sandra Durães e a Maria Araci Aires, coordenadora e assessora do Departamento de Hanseníase da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bom, a gente poderia começar essa conversa exatamente falando um pouco sobre esse preconceito que vem desde a Idade Média, onde os portadores de hanseníase carregavam um sino para alertar que tinha a doença, né? Doutora Sandra, esse preconceito ainda marca muito? Obrigada pela oportunidade de participar deste programa para a gente não deixar esquecido o tema da hanseníase e realmente a questão do preconceito é uma questão ainda muito forte em relação à doença, principalmente pelo seu caráter de poder causar deformidades permanentes. Então, devido ao comprometimento dos nervos periféricos e seu potencial de causar deformidades e incapacidades, ela carrega esse grande estigma, desde os tempos bíblicos, vamos dizer assim. E o preconceito é muito ruim, porque as pessoas deixam de buscar a ajuda médica, as pessoas sofrem preconceito, os doentes sofrem preconceito de outras pessoas, né? Então o preconceito coloca uma nuvem, assim, diante da realidade da doença, que não é essa coisa toda tão fantasmagórica. Agora, um fator também surpreendente é que nos últimos 20 anos, 800 mil brasileiros foram atingidos com a doença, né? E hoje o Brasil é o segundo país com maior incidência, perdendo só para a Índia, né? Doutora Araci, por que essa alta incidência ainda no Brasil em torno da hanseníase? A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, né? Então, para que se possa quebrar a cadeia de transmissão, é necessário que se faça o diagnóstico e o tratamento precoce desses doentes. A gente sabe que o doente, após iniciar o tratamento, ele para de transmitir, mas enquanto ele ainda não se tratou, ele continua transmitindo no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho. E a gente tem vários fatores associados a esse diagnóstico tardio. Primeiro, a pouca capacitação na acurácia diagnóstica dos nossos profissionais da atenção primária. Segundo, o pouco investimento da própria indústria farmacêutica em testes, em exames que possam auxiliar nesse diagnóstico. E a questão do estigma, que também foi falado, né, pela Sandra, que faz com que muitas pessoas retardem a busca do auxílio médico para confirmar o seu diagnóstico. Então, isso vai perpetuando essa transmissão, fazendo com que a doença continue como endêmica no nosso país. Doutora Sandra, existe até uma expressão curiosa no meio político, toda vez que um político está, assim, digamos, mal visto pela população, ele diz assim: eu estou com lepra. Quer dizer, ninguém se aproxima mais de mim. Já virou até um chavão político, né? De que forma o Janeiro Roxo, a campanha que é desenvolvida a partir do Janeiro Roxo, ajuda a quebrar esse preconceito e a se buscar uma maior cura para a doença? Então, o Janeiro Roxo é uma das estratégias que não só o Ministério da Saúde, até é uma campanha da OMS, existe o Dia Mundial da Hanseníase, que é o último domingo de janeiro, e o Brasil, nos últimos anos, adotou a campanha do Janeiro Roxo, que é uma oportunidade de nós esclarecermos a população sobre os sinais e sintomas, esclarecermos sobre esse fato que você disse, que, na verdade, ele é uma inverdade. Esse eu estou com lepra, se afasta
gostem de mim, né? Primeiro, a gente tem que saber que a maior parte das pessoas é muito resistente à doença. Então, apenas um pequeno percentual das pessoas que entram em contato com a bactéria da hanseníase podem adoecer. Ela não tem essa grande infecciosidade, essa grande patogenicidade, esse grande poder de causar doença. Apenas um pequeno percentual adoece. Então, para você ver que aí já tem um preconceito. E durante o Janeiro Roxo, nós fazemos várias ações de esclarecimentos. Esse ano nós vamos ter uma live, a primeira live vai ser dia 13 de janeiro, é uma live livre para toda a população e já estão todos previamente convidados para participar da nossa live, que será no canal do YouTube da SBD. Agora, um fator também que chama muito a atenção, doutora Aracy, é que a maior incidência da hanseníase são nas comunidades mais empobrecidas, né? O estado do Maranhão, por exemplo, é o estado com maior incidência no Brasil e a região norte a região com maior incidência. Por que essa incidência nas regiões menos favorecidas do país? Tem vários fatores que interferem nisso daí, né? Primeiro, é uma doença, como eu falei, que é infecto-contagiosa, ela é transmitida pelas vias aéreas. Então, nesses locais em que tem uma baixa, os índices de desenvolvimento humano são baixos, um baixo IDH, você vai encontrar condições de habitação muito insalubres. Muitas vezes são 8, 10 pessoas morando apenas num ambiente, num quarto com rede armada, rede por cima de rede, né? Aquela coisa do Nordeste, do Norte que a gente vê, sem ventilação adequada, né? Então, isso contribui para a propagação da bactéria que é transmitida por via aérea. Todas as doenças transmitidas por via aérea, elas são, né, de mais fácil transmissão em ambientes como esse, né? Segundo, o próprio acesso ao serviço de saúde também nessas localidades, para essas populações, ele é prejudicado, né? Fazendo com que, muitas vezes, haja um retardo no diagnóstico e aí, consequentemente, a transmissão permanece. Como muitas outras doenças, a hanseníase também sofre com essa... Ela acaba sendo mais letal, mais fatal, em decorrência do diagnóstico tardio. E há pelo menos um comentário, alguma coisa parecida, doutora Sandra, de que há não um despreparo das pessoas que fazem o atendimento já no primeiro momento desses pacientes, mas um certo descaso mesmo em se buscar o tratamento precoce dessas doenças. Doutora Sandra, o que, de certa forma, a Sociedade Brasileira de Dermatologia faz para que aumente o número de profissionais mais preparados para o tratamento da hanseníase? Então, o dermatologista é o especialista que, historicamente, sempre esteve mais ligado à hanseníase. Isto porque a bactéria da hanseníase tem uma afinidade muito peculiar pela pele e pelos nervos periféricos. As lesões de pele chamam muito atenção. Então, num certo tempo aí passado, não tão distante, o diagnóstico era feito por dermatologistas, basicamente, em serviços que a gente diz de referência, de atenção secundária e terciária. E houve uma estratégia de descentralizar esse atendimento, de fazer com que esse conhecimento sobre a doença chegasse ao médico da atenção primária, ao médico generalista. E, para isso, a Sociedade Brasileira de Dermatologia e os dermatologistas trabalharam nas últimas décadas incessantemente capacitando equipes de atenção primária, tanto que atualmente 70% dos diagnósticos de hanseníase são feitos na rede de atenção primária à saúde. Isso foi possível porque os dermatologistas trabalharam ativamente nessa capacitação. Agora, durante a pandemia, como não foi possível realizarmos capacitações presenciais, nós fizemos capacitações online, né? Já fizemos no mês de junho e julho para 7 estados, foram 21 capacitações, e agora retomamos em outubro e já fizemos para mais 8 estados. Isso atingiu mais de 4
4 mil médicos da atenção primária. Então, foi um trabalho bem interessante. Se, por um lado, a gente perde um pouco, talvez, na profundidade dessa capacitação, atingimos um número maior de pessoas. Há também uma boa notícia nesse aspecto, que vem diminuindo o nível de infectados no Brasil. Há pelo menos uma desaceleração da incidência, da disseminação da doença. Doutora Aracy, isso se deve basicamente a quê? Porque o Brasil, de certa forma, está vencendo a hanseníase mais uma vez, né? Assim, é uma dúvida, né? Essa afirmação de que essa redução ela é positiva, às vezes a gente tem um certo receio de afirmar isso. Por quê? Porque o que pode também estar ocorrendo é uma baixa definição do diagnóstico. Então, você tem um doente que não está sendo diagnosticado, né? Isso aí provavelmente tem contribuído de forma significativa para essa redução do número de casos. Principalmente agora em 2020, 2021, né, com a pandemia da Covid, a gente observou uma queda significativa desses números, mas a gente sabe que uma doença crônica como a hanseníase, ela não pode ter uma queda brusca nos números como a gente observou agora, né? Esses pacientes, eles deixaram de procurar o serviço de saúde, né? Ou tiveram dificuldades porque o serviço de saúde estava totalmente voltado para os casos Covid, né? Então, ou eles não foram procurar porque tinham receio de sair de casa, ou mesmo aqueles que foram, encontraram talvez dificuldade de serem atendidos, né? Então, a gente vê, isso aí vai repercutir nos próximos anos, com certeza, em que a gente vai ter um aumento do número de casos com diagnóstico já com incapacidades, né? O paciente já chegar para começar a ser tratado já com incapacidade instalada, o que é um sinal de diagnóstico tardio. Então, ainda não há motivos para comemorarmos. A luta, a gente ainda tem muito o que fazer, ainda tem muito caminho pela frente. Certo. Doutora Sandra, essa busca, essa diminuição na busca de tratamento ainda vem do certo preconceito, porque ainda hoje é possível encontrar pessoas isoladas em decorrência da hanseníase, né? Quer dizer, eles não se sentem capazes de participar da sociedade porque eles se sentem uma ameaça, né? Isso também, de certa forma, favorece ao fato deles não procurarem um atendimento e buscarem o tratamento precoce. E uma outra coisa que decorre disso, como se saber de imediato que se está com hanseníase? Sem dúvida que o preconceito influi, né? O preconceito, ele não está apenas no paciente ter medo de contaminar outras pessoas ou ter medo de ir ao médico para saber se aquilo é hanseníase, mas até assim influi no conhecimento da doença. Então, vem de encontro à sua segunda pergunta. Como é que nós sabemos que alguém pode estar com hanseníase, né? Então, a hanseníase, ela, como eu disse, poucas pessoas são suscetíveis à hanseníase. E dentre as pessoas que são suscetíveis, o quadro clínico é extremamente variável, porque ele pode desde uma alta resistência, quando o paciente apresenta poucas lesões na pele, poucos nervos acometidos, ele tem uma pequena carga bacilar, ele não é contagiante. Até o extremo oposto, onde o paciente apresenta inúmeras lesões de pele, vários nervos acometidos, uma alta carga bacilar e uma grande chance de contagiar outras pessoas. Então, é muito variável. Na pele, pode se apresentar como manchas brancas, manchas vermelhas, lesões em alto relevo, que nós chamamos de placas, caroços na pele. O paciente pode sentir aquela sensação de nariz entupido, o paciente de uma forma mais adiantada. Essas lesões, elas são secas, elas têm pouca sudorese, a pele do paciente fica toda mais ressecada. Uma coisa bem característica da doença,
pelo fato de atingir o nervo periférico, é que nas manchas de pele existe uma alteração da sensibilidade. Então, naquele local da mancha, o paciente vai apresentar uma diminuição da sensibilidade ao frio, ao calor, à dor, né, e ao tato. Mas não apenas isso. Essa alteração da sensibilidade pode não estar restrita às manchas da pele. Ela pode atingir as mãos e os pés. E existe ainda uma forma que é mais ainda rara de hanseníase, quando o paciente não apresenta nenhuma lesão da pele. Ele só apresenta alteração da sensibilidade nos pés e nas mãos. Estes casos são difíceis de diagnosticar, porque se assemelham com várias doenças, assim como as manchas de hanseníase podem se parecer com várias outras doenças. Por isso que é importante, a partir do momento que o paciente apresente alguma mancha na pele, alguma sensação de dormência, procurar assistência médica para ter o seu diagnóstico investigado. E a questão dos tratamentos, doutor Araci, quer dizer, quais são os tratamentos básicos, né? Eu lembro que até há pouco tempo era feito campanhas na televisão, se você não sente sensibilidade de queimado ou alguma coisa, procure já o dermatologista. Quer dizer, esse tipo de campanha ajuda, mas qual é o tratamento? O SUS já consegue fazer esse tratamento? Sim, o tratamento ele é um tratamento totalmente gratuito, feito pelo SUS, né? O paciente ele recebe a medicação uma vez ao mês, dependendo da forma que ele apresenta, como a Sandra falou, tem uma forma mais branda, mais leve, em que ele vai fazer o tratamento por 6 meses, e uma forma um pouco mais avançada, ele já vai tratar por 12 meses, né? E esse tratamento é totalmente gratuito, totalmente fornecido pelo SUS, todos os medicamentos, sem nenhum custo para o doente. Doutora Sandra, um outro fator curioso é que o índice de mortalidade entre os pacientes de hanseníase, ele é muito baixo, né? Ele atinge um número muito pequeno de pacientes, mas mesmo assim é preocupante. Por que essa preocupação? A gente costuma dizer assim, as pessoas não morrem de hanseníase, às vezes elas morrem com a hanseníase, né? Realmente a hanseníase ela não é uma doença muito fatal. Existem poucos casos de morte pela hanseníase, mas a grande questão da hanseníase é, como eu falei antes, o seu potencial de causar incapacidades e deformidades, justamente pela alteração do nervo periférico. A pessoa que não tem a sensibilidade preservada, ela vai encostar numa panela quente e não vai tirar rapidamente como nós. Ela vai deixar a mão vai sofrer uma queimadura. Do mesmo modo, no seu sapato pode ter uma pedrinha que ela não vai perceber. Aquela pedrinha vai ficar ali, vai causar uma lesão, vai causar uma úlcera. Essas lesões de pele repetidas podem levar à infecção do osso, que se chama osteomielite, e com o tempo pode haver realmente uma reabsorção desses fragmentos da pele, né? Das extremidades. Além disso, além da questão da sensibilidade, há uma questão motora também. O paciente começa a ter retrações, fazer o que nós chamamos de garra das mãos, garra dos pés. São deformidades que elas não são reversíveis. Por isso é que é muito crucial na hanseníase o tratamento precoce, como a doutora Araci falou, porque os antibióticos, eles são eficazes em estacionar a doença naquele paciente e interromper aquela cadeia de transmissão, mas eles não são capazes de reverter o dano neural. Por isso que nós temos que chegar logo, antes que esse dano se estenda mais. A busca do tratamento precoce, então, ele é fundamental para que se atinja um tratamento mais eficaz e mais definitivo. Agora, doutora Araci, a gente sempre tem uma visão de uma doença medieval e é uma doença, de certa forma, social, porque atinge o maior número de pessoas. Por que ainda se convive tanto com a hanseníase? Quer dizer, o Brasil ainda hoje é o segundo maior país com incidência de hanseníase. Há uma forma, ou pelo menos uma esperança de vencermos em definitiva a hanseníase, de haver
enfim, acabar com a hanseníase no Brasil? Acabar com a doença exige uma vacinação. A gente tem falado muito de vacina, hoje em dia todo mundo é expert em vacina, né? Então, para você acabar com uma doença, eliminar totalmente uma doença, isso presume uma vacina. Infelizmente, nós ainda não temos vacina contra a hanseníase. Existem estudos, né, sendo desenvolvidos, mas ainda é uma coisa para o futuro. Então, no futuro. O que a gente tem hoje? Educação. Eu acho que a palavra-chave se fala, que a gente pode falar é educação. Educar a população no sentido dos sinais e sintomas precoces da doença, para que ela procure mais rapidamente um atendimento. Educar e capacitar o profissional que está lá no primeiro atendimento, para que ele possa reconhecer e tratar e fortalecer as referências, né? Existem casos, como a Sandra acabou de falar, casos mais complexos, como, por exemplo, essa forma neural que não tem lesão de pele, que muitas vezes precisa de uma infraestrutura de exames, de profissionais um pouco mais aprofundada. E que aí não vai ser a atenção primária que vai fazer esse diagnóstico e esse tratamento. Então, precisa que as referências, né, as unidades de referência, elas também estejam aptas e fortalecidas a receber esses pacientes encaminhados da atenção primária. Então, se a gente trabalhar nesses 3 aspectos, né, a população está educada, está esclarecida sobre a doença, esse esclarecimento contra o estigma, né? Então, às vezes, como eu falei, o estigma, ele impede a pessoa de procurar o tratamento, ele tem medo de ser rejeitado pela família, pelos amigos, né? Muitas vezes ele não fala em casa que está se tratando de hanseníase por receio, e um dos pontos no controle da doença é exatamente o exame dos contatos daquela pessoa, as pessoas que convivem com aquele paciente. Então, faz parte também das ações de controle da hanseníase que todas as pessoas que convivem mais próximo com aquele doente que foi diagnosticado agora, que elas compareçam ao serviço de saúde para se verificar se elas também já estão com hanseníase ou se não tem ainda nada, elas vão receber um reforço da BCG, que não é uma vacina contra a hanseníase, é a vacina contra a tuberculose, mas que ela vai fortalecer o sistema imunitário. Tem vários estudos mostrando que ela fortalece o sistema imunológico do paciente para que, se ele vier a adoecer de hanseníase, adoeça da forma mais branda, né? Então, você tem que trabalhar com a população, com os profissionais da atenção primária, as políticas públicas de saúde para fortalecer as referências, facilitar o acesso do paciente ao serviço de saúde, questões de saneamento, por isso que não é fácil, né? Porque são muitos aspectos envolvidos, questão de melhoria de índice de desenvolvimento humano, melhoria da vida como um todo, né? Das questões de moradia, tudo isso é necessário, a gente só pode falar em eliminar a hanseníase quando a gente tiver tudo isso no nosso país. Doutora Sandra, doutor Araci fala desse aspecto da educação, de educar a pessoa para ter consciência sobre a existência da doença. Mas a gente volta sempre àquela questão, ainda se tem muito medo de falar de hanseníase, né? Como quebrar esse tabu, né? E falar mais, e discutir mais esta doença. Então, isso que nós estamos fazendo aqui agora é uma das nossas estratégias, né? Estarmos com o tema da hanseníase. Como você já mencionou, como a doutora Araci falou também, se nós olharmos o mapa mundi da hanseníase, nós vamos ver que a maior parte dos casos está no sul, né, no hemisfério sul, né, onde tem mais países, né, em desenvolvimento. A Índia é o primeiro país em número de casos, em segundo é o Brasil. O Brasil está entre, vamos dizer, atualmente já não está entre as 10, estamos entre as 15 maiores potências econômicas, mas temos grandes bolsões de pobreza, né? Então, nessas áreas, realmente, a hanseníase seria, na verdade, ela é
mas é um ambiente mais favorável para a hanseníase. Mas uma coisa muito importante a se pensar, a se alertar, é que, como nós vivemos num país endêmico, todos nós estamos expostos, não apenas as pessoas das classes menos favorecidas. Nos últimos 10 anos, a gente teve 300 mil casos de hanseníase, cerca de 300 mil, porque nós estamos tendo atualmente, na última década, cerca de 30 mil casos novos ao ano. Então, foram 300 mil casos. Desses 300 mil casos, cerca de 50 mil, ou seja, uns 16%, foram de pessoas com nível médio ou superior completo. Então, para nós vermos que não é um problema apenas que não é nosso, né? Ele é de todos, de todas as pessoas, e todos estamos expostos à hanseníase. Então, as pessoas têm que entender que é um problema de todos. Isso acho que é uma coisa muito importante que ajuda um pouco a quebrar esse distanciamento que as pessoas querem se colocar em relação à hanseníase. Quer dizer, o fato de querer estar imune não vai funcionar mesmo, né? Quer dizer, tem que se discutir e tem que se conversar e tem que se alertar sobre o problema, né? Eu queria muito agradecer a presença das senhoras aqui no Cidadania, foi uma entrevista muito esclarecedora. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. A SBD agradece a oportunidade e outros esclarecimentos vocês podem obter no site da SBD, que é o www.sbd.org.br. Muito obrigado. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, o nosso canal, o canal da TV Senado no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.